No final da tarde, os homens riam do fazendeiro calado como se ele fosse invisível. Até que dias depois, quando o primeiro batedor Apache surgiu na estrada e desmontou em silêncio diante da casa deles, algo estranho aconteceu. O guerreiro olhou fixamente para o fazendeiro, como quem reencontra alguém que jamais deveria ter sido esquecido, e tocou o peito em sinal de respeito. Os zombadores empalideceram na hora, e o que veio depois fez toda a vila prender a respiração. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. Olha lá o mudinho. Será que ele sabe falar ou nasceu com a língua presa? Gritou Rodrigo Mendonça sentado na varanda do Café Central, enquanto seus amigos riam alto. José Pereira, um homem de 50 anos, apenas abaixou a cabeça e ajeitou seu chapéu de palha com as bordas desfiadas. Ele usava o mesmo casaco marrom desbotado de sempre e uma calça de brim surrada. Continuou seu caminho pela praça central de Serra Verde sem dizer uma palavra, como fazia todos os dias. O sol acabara de nascer quando seu José saiu de sua pequena casa. O céu estava pintado de azul claro, e os pássaros cantavam entre as árvores da cidade. Ele havia caminhado 3 quilômetros desde sua fazenda até a venda do seu Antônio para comprar seus mantimentos habituais. "Bom dia, seu José", cumprimentou Antônio, um senhor de cabelos brancos que cuidava da venda há mais de 30 anos. "Bom dia", respondeu seu José em voz baixa, quase um sussurro. "O de sempre hoje?" Seu José assentiu com a cabeça. Antônio já sabia. Meio quilo de café, 1 quilo de farinha, um pacote de feijão, sal e um pouco de açúcar. Enquanto o dono da venda separava os produtos, seu José esperava em silêncio, observando a rua pela janela. "Alguma novidade na fazenda?" perguntou Antônio, tentando puxar conversa como sempre fazia. Não. Era assim todos os dias. As pessoas de Serra Verde já estavam acostumadas com o silêncio de seu José. Ninguém sabia muito sobre ele, apenas que vivia sozinho numa pequena propriedade perto da divisa com a reserva dos índios Guarani. "São R$18 hoje, seu José", disse Antônio. O fazendeiro silencioso tirou o dinheiro contado de seu bolso e colocou sobre o balcão. Pegou suas compras e virou-se para sair. "Obrigado", murmurou. Lá fora, o grupo de Rodrigo Mendonça continuava na varanda do café. Rodrigo, um homem de 45 anos, dono de metade das terras produtivas da região, usava camisa cara e relógio dourado. Ao seu lado estavam seus amigos de sempre, o vereador Marcos, o dono do mercado Alberto e o fazendeiro Cláudio. "Ei, José, quando vai vender aquela terrinha à toa para quem sabe trabalhar de verdade?" provocou Rodrigo enquanto seus amigos riam. Seu José seguiu em frente, como se não tivesse ouvido nada. Seus passos eram firmes, mas sem pressa. Uma senhora idosa na calçada olhou para ele com pena, mas rapidamente desviou o olhar quando Rodrigo a encarou. O caminho de volta para a fazenda era tranquilo. À medida que se afastava da cidade, seu José parecia mais relaxado. Quando chegou em sua propriedade, o sol já estava alto no céu. Sua fazenda não era grande nem bonita como as outras da região. A casa era simples, de madeira pintada de azul claro, com uma varanda pequena na frente. Mas ao redor dela, um mundo diferente existia. Árvores frutíferas de todos os tipos formavam um pomar organizado. Um pequeno córrego de água cristalina cortava a propriedade, vindo de uma nascente protegida por pedras e vegetação. Seu José guardou os mantimentos na cozinha simples e foi cuidar de suas plantas. Primeiro alimentou as galinhas que ciscavam no terreiro. Depois foi verificar o milho e a mandioca que cresciam em fileiras perfeitas. Suas mãos calejadas tocavam as plantas com cuidado, como se conversasse com elas sem usar palavras. Quando a tarde chegou, ele sentou-se na varanda com uma xícara de café. De lá, podia ver toda a sua propriedade e, ao fundo, as montanhas verdes que davam nome à cidade. Seus olhos castanhos, profundos e calmos, pareciam guardar muitas histórias que ninguém jamais ouviu. Naquela mesma tarde, um ônibus parou na rodoviária de Serra Verde. Dele desceu uma jovem de 28 anos carregando 2 malas.
Era Luísa Oliveira, a nova professora da escola municipal, recém-chegada de Belo Horizonte. "É a primeira vez em Serra Verde, moça?" perguntou o motorista do único táxi da cidade. "Sim, vim dar aulas na escola municipal", respondeu Luísa com um sorriso. "Seja bem-vinda então. Cidade pequena, mas de gente boa. Só cuidado com as fofocas, que aqui correm mais rápido que água da chuva." Enquanto o táxi atravessava a praça central, Luísa viu seu José caminhando de volta para sua fazenda. Diferente dos outros moradores bem vestidos no café, ele parecia de outro mundo com suas roupas simples e gastas. "Quem é aquele senhor?" perguntou Luísa, apontando discretamente. O motorista olhou pelo retrovisor e respondeu: "Aquele é o seu José Pereira. Vive sozinho numa fazendinha perto da reserva indígena. Não fala quase nada com ninguém. Dizem que é esquisito, mas nunca fez mal a ninguém." Luísa observou com interesse o homem silencioso até ele desaparecer na curva da estrada. Havia algo em seus olhos, uma dignidade silenciosa que a intrigou imediatamente. "Interessante", murmurou ela para si mesma, enquanto o táxi seguia para a pequena casa que seria seu novo lar em Serra Verde. Luísa acordou cedo no dia seguinte. Abriu as janelas de sua pequena casa alugada e respirou fundo o ar puro de Serra Verde. Depois de anos vivendo em Belo Horizonte, o silêncio da cidade pequena parecia quase estranho. Ela arrumou seu cabelo cacheado, vestiu uma blusa colorida e saiu animada para conhecer a escola onde começaria a trabalhar. A Escola Municipal Monteiro Lobato era um prédio simples de paredes amarelas, com um pátio de terra batida e algumas árvores. A diretora, Dona Conceição, uma senhora de 60 anos com cabelos grisalhos, recebeu Luísa na entrada. "Que bom que chegou, professora. As crianças estão precisando muito de alguém com ideias novas", disse Dona Conceição, mostrando a sala de aula onde Luísa iria trabalhar. Luísa passou a manhã organizando a sala, limpando o quadro negro e arrumando as carteiras em círculo, diferente das fileiras tradicionais. "Por que está colocando as carteiras assim?" perguntou Dona Conceição, intrigada. "Para que todos possam se ver durante as aulas. Ajuda na participação", explicou Luísa sorrindo. Na hora do almoço, Luísa foi até a mercearia comprar alguns itens para sua casa nova. Para sua surpresa, encontrou seu José lá dentro, segurando uma pequena lista de compras. Ele parecia ter dificuldade para alcançar um pacote de café numa prateleira alta. "Quer ajuda?" ofereceu Luísa, aproximando-se. Seu José virou-se surpreso. Olhou para Luísa por alguns segundos, como se estivesse decidindo se devia falar. Por fim, apenas balançou a cabeça negativamente e esticou-se para alcançar o pacote. "Sou Luísa, a nova professora da escola", ela continuou, estendendo a mão. Seu José olhou para a mão estendida, hesitou e finalmente a apertou rapidamente. "José", disse ele quase num sussurro. "Prazer em conhecê-lo, seu José. Se precisar de algo, estarei morando perto da igreja." Ele apenas assentiu com a cabeça, pegou suas compras e saiu da mercearia. Luísa notou um pequeno sorriso no rosto dele antes de sair. Foi mais do que muitas pessoas na cidade diziam já ter visto. No dia seguinte, em sua primeira aula, Luísa pediu que os alunos falassem sobre as pessoas da cidade. "Quem são as pessoas mais importantes de Serra Verde?" perguntou ela. "Meu pai", disse um menino orgulhoso. "Ele é o vereador Marcos." "O seu Rodrigo", falou outro. "Ele tem a maior fazenda e um carro importado." "E quem mais vocês conhecem na cidade?" continuou Luísa. "Tem o seu José, o homem esquisito", disse uma menina de 8 anos. "Esquisito? Por quê?" perguntou Luísa. "Minha mãe diz que ele não bate bem da cabeça", respondeu a menina. "Ele quase não fala." Um menino de 9 anos, sentado no fundo da sala, levantou a mão timidamente. "Fala, Pedro", incentivou Luísa. "Seu José não é esquisito, não", disse ele baixinho. "Uma vez minha bicicleta quebrou perto da fazenda dele. Ele consertou a roda para mim. Não falou quase nada, mas ajeitou tudo." Depois da aula,
Luísa foi até o café central tomar um suco. De uma mesa próxima, ouviu a voz alta de Rodrigo Mendonça. Aquele caipira do José pensa que vai ficar com aquela terra para sempre, dizia ele para seus amigos. Uma propriedade daquelas, com a melhor água da região, nas mãos de um homem que mal sabe falar. Luísa sentiu um desconforto ao ouvir aquilo. Terminou seu suco rapidamente e saiu. Na praça, encontrou uma senhora idosa alimentando pombos. Boa tarde, cumprimentou Luísa. Sou a nova professora. Ah, que bom. Sou Maria, a costureira aposentada. Já estou aqui há 72 anos. A senhora conhece seu José Pereira? Perguntou Luísa. O rosto de Dona Maria suavizou-se. José, conheço desde que era menino. Perdeu os pais muito cedo, coitado. Sempre foi de poucas palavras, mas tem bom coração. Por que pergunta? Curiosidade. Ele parece tão solitário. Ele é um bom homem, afirmou Dona Maria. Só não gosta de falar à toa. Alguns dias depois, movida pela curiosidade, Luísa seguiu discretamente o caminho que seu José fazia ao voltar para casa. Manteve distância para não ser vista. Depois de 20 minutos caminhando, viu a pequena fazenda. Escondida atrás de algumas árvores, observou seu José regando as plantas de seu pomar. Para sua surpresa, ele parecia falar com as árvores, algo que nunca fazia com as pessoas na cidade. Quando estava voltando, Luísa passou perto da praça e ouviu uma conversa entre Rodrigo e o vereador Marcos. Aquele pedaço de terra tem a melhor água da região, dizia Rodrigo. Seria um ótimo investimento para nós. Mas ele nunca vai vender, respondeu o vereador. Existem outros jeitos de conseguir o que queremos, disse Rodrigo com um sorriso maldoso. Luísa sentiu um arrepio. Havia algo errado acontecendo em Serra Verde, e de alguma forma, seu José estava no centro disso tudo. Luísa ficou pensando nas palavras de Rodrigo durante toda a noite. O que ele estaria planejando? Por que tanta insistência em conseguir a terra de seu José? Essas perguntas ainda ocupavam sua mente na manhã seguinte, uma quinta-feira que parecia comum em Serra Verde. O sol brilhava forte quando Luísa saiu para comprar pão na padaria do seu Manuel. Foi então que ouviu um barulho diferente vindo da entrada da cidade. Um som de cascos de cavalos, muitos cavalos. O que está acontecendo? Perguntou ela para o padeiro, que já olhava pela janela com expressão preocupada. Índios, disse seu Manuel, fechando rapidamente a porta da padaria. São os guaranis da reserva. Luísa aproximou-se da janela e viu um grupo de 20 homens entrando na cidade a cavalo. Eles tinham a pele morena, cabelos pretos e longos. Alguns tinham o rosto pintado com linhas vermelhas e pretas. Vestiam roupas tradicionais misturadas com peças modernas. Calças jeans com coletes de couro decorados, camisetas sob colares de sementes. Na rua, mães chamavam seus filhos para dentro das casas. Portas e janelas se fechavam rapidamente. O medo era visível no rosto das pessoas que observavam escondidas. O líder do grupo era um homem alto, de postura imponente e olhar sério. Seu cavalo, um animal malhado de preto e branco, parou no centro da praça. O homem desceu com um movimento ágil e olhou ao redor, como se procurasse alguém. Luísa saiu da padaria, movida pela curiosidade. Viu que os índios estavam se dirigindo à venda do seu Antônio, justamente onde seu José fazia suas compras diárias. No café central, em frente à venda, Rodrigo Mendonça e seus amigos ficaram pálidos. O vereador Marcos levantou-se como se quisesse fugir, mas Rodrigo o segurou pelo braço, forçando-o a ficar. Não demonstre medo, sussurrou Rodrigo, embora seu próprio rosto mostrasse terror. Dentro da venda, seu José colocava seus poucos mantimentos numa sacola de pano quando a porta se abriu. O líder guarani entrou, seguido por 5 outros guerreiros. O silêncio tomou conta do lugar. Seu Antônio, o dono da venda, encostou-se na parede, tremendo. Para surpresa de todos, o líder indígena caminhou diretamente até seu José e fez uma reverência, tocando o próprio peito com a mão direita. Os outros guerreiros fizeram o mesmo gesto. Carai, José, disse o líder em voz alta e clara.
É bom ver que está bem. Seu José olhou para o homem e, pela primeira vez, muitos viram um sorriso aberto em seu rosto. Jurupari, respondeu seu José, fazendo o mesmo gesto de reverência. Não esperava vê-lo na cidade. Luísa, que observava da porta, ficou surpresa ao ouvir seu José falar com tanta naturalidade, como se fosse outra pessoa. Jurupari virou-se para as pessoas que agora se aglomeravam nas janelas e portas, curiosas apesar do medo. Povo de Serra Verde, falou ele em português perfeito, sua voz forte ecoando pela rua silenciosa. Este homem que vocês tratam com desprezo salvou nossa aldeia da grande enchente do ano passado. Ele carregou nossas crianças e idosos para um lugar seguro quando ninguém mais quis ajudar. José Pereira fala. Nossa língua desde jovem, conhece nossas tradições e respeita nossa cultura. Para o povo guarani, ele é um irmão de sangue. As pessoas se entreolharam, espantadas. O homem que mal falava, que era alvo de zombaria, era na verdade respeitado pelos temidos guaranis? Jurupari continuou. Viemos hoje porque soubemos que há pessoas nesta cidade que desrespeitam nosso irmão. Seu olhar fixou-se em Rodrigo, que tentava se esconder dentro do café. Isso não pode continuar. José Pereira tem nossa proteção. Rodrigo afundou-se na cadeira. Seu rosto, antes pálido, agora estava vermelho de vergonha e raiva. Depois do anúncio, Jurupari e seu José conversaram por alguns minutos em língua guarani. Ninguém entendeu o que diziam, mas era claro que falavam como velhos amigos. Em seguida, os guerreiros guaranis montaram em seus cavalos e saíram da cidade tão repentinamente quanto haviam chegado. Seu José terminou suas compras como se nada tivesse acontecido. Quando saiu da venda, as pessoas o olhavam diferente. Algumas com respeito recém-descoberto, outras com medo e algumas com mais curiosidade do que nunca. Luísa, determinada, seguiu seu José até a saída da cidade. Seu José, chamou ela. Posso falar com o senhor um minuto? Ele parou e virou-se. Professora, eu gostaria de saber mais sobre o que aconteceu, sobre sua história com os guaranis. Seu José a observou por um momento, como se avaliasse algo importante. Depois, com voz calma e baixa, disse: Se quiser saber a verdade, venha à minha fazenda no domingo, depois do almoço. Sem esperar resposta, continuou seu caminho. Da varanda do café central, Rodrigo Mendonça observava a cena com olhos cheios de ódio. O domingo chegou com um céu azul e limpo. Luísa sentiu um frio na barriga enquanto caminhava pela estrada de terra em direção à fazenda de seu José. Desde o encontro com os guaranis na quinta-feira, a cidade não falava de outra coisa. As pessoas que antes ignoravam o fazendeiro silencioso agora cochichavam quando ele passava. Depois de 20 minutos de caminhada, Luísa avistou o portão simples da propriedade. Estava aberto, como se seu José já esperasse sua visita. Ela entrou timidamente e caminhou até a casa azul de madeira. Na varanda pequena, vasos de barro guardavam plantas de todos os tipos. Veio mesmo, disse seu José, aparecendo na porta. Não era uma pergunta, apenas uma constatação. Vim, respondeu Luísa. Quero muito entender o que aconteceu. Seu José fez um gesto para que ela se sentasse num dos bancos da varanda. Para surpresa de Luísa, ele trouxe 2 copos de suco fresco. De maracujá do meu pomar, explicou ele, sentando-se também. Luísa tomou um gole e sorriu. Está delicioso. O senhor mora aqui há muito tempo? Nasci aqui, respondeu seu José com voz grave e tranquila, muito diferente do sussurro que Luísa estava acostumada a ouvir na cidade. Esta terra era do meu pai, Roberto Pereira. Ele era botânico, estudava plantas, principalmente as medicinais. Luísa escutava atentamente, surpresa com tantas palavras vindas daquele homem. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. Pneumonia. Depois disso, meu pai se aproximou dos guaranis. Ele aprendeu com eles e eles com ele. Eu ia junto, claro. Aprendi a língua deles brincando com as crianças da aldeia. E como você ficou sozinho? Perguntou Luísa.
Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Acidente. Caiu de um barranco enquanto procurava uma planta rara. Seu José fez uma pausa, olhando para o horizonte. Não tinha parentes próximos. O pai de Jurupari, que era o cacique na época, me acolheu na aldeia. Vivi 2 anos lá. Depois voltei para cuidar desta terra, para não perdê-la. Por isso você fala Guarani, exclamou Luísa. Sim, eles são minha segunda família. Seu José levantou-se e fez sinal para que Luísa o seguisse. Caminharam até o pomar, onde árvores de todos os tipos cresciam em fileiras organizadas. Cada árvore aqui tem um significado, explicou seu José, tocando o tronco de uma mangueira grande. Esta foi a primeira que plantei, em memória do meu pai. Aquela jabuticabeira é para minha mãe. Cada árvore representa alguém especial que já se foi. Luísa contou discretamente. Havia dezenas de árvores no pomar. E esta nascente? Perguntou ela, apontando para o local onde a água brotava entre pedras, formando um pequeno córrego cristalino. É sagrada para os guaranis. Eles acreditam que a água daqui tem poderes de cura. Eu respeito essa crença, por isso cuido tanto dela. Eles caminharam mais um pouco, e seu José continuou. Rodrigo Mendonça já tentou comprar esta terra várias vezes. Ofereceu um valor muito baixo. Quando recusei, ele tentou outros métodos. Que métodos? Perguntou Luísa, preocupada. Uma noite peguei 2 homens tentando jogar veneno na nascente. Eram capangas dele. O rosto de seu José ficou sério. Não os machuquei. Apenas avisei que os guaranis protegem este lugar. Eles nunca mais voltaram. Mas Rodrigo ainda quer esta terra, principalmente a nascente. Para quê? A água daqui é pura. Ele quer engarrafar e vender. Seria um negócio lucrativo. Eles voltaram para a casa, e seu José mostrou a Luísa um livro velho cheio de anotações e desenhos. Era do meu pai. Todos os estudos dele sobre plantas medicinais estão aqui. Continuei o trabalho, adicionando o que aprendi com os guaranis. Já era quase fim de tarde quando Luísa se despediu. Sua cabeça estava cheia de novas informações. Seu José não era nada do que as pessoas da cidade pensavam. Era um homem culto, gentil, com conhecimentos profundos sobre plantas e medicina natural. No caminho de volta, perto da entrada da cidade, Luísa encontrou Rodrigo Mendonça em seu carro importado. Professora, chamou ele parando ao seu lado. Onde esteve? Parece cansada. Visitei seu José, respondeu ela sinceramente. O sorriso de Rodrigo sumiu imediatamente. Não é bom se misturar com gente esquisita, professora. E esses índios que apareceram são perigosos. Uma moça educada como você deveria escolher melhor suas companhias. Obrigada pela preocupação, respondeu Luísa friamente. Mas posso escolher minhas próprias amizades. No dia seguinte, na escola, Luísa começou a aula de forma diferente. Hoje vamos aprender sobre a cultura guarani, anunciou ela. Alguém sabe alguma palavra dessa língua? As crianças se entreolharam, confusas. Apenas Pedro, o menino que havia defendido seu José, levantou a mão timidamente. Aguijé, disse ele. Significa obrigado. Seu José me ensinou quando consertou minha bicicleta. Luísa sorriu, orgulhosa. Muito bem, Pedro. Hoje vamos aprender mais palavras e um pouco sobre os costumes desse povo tão importante para a história da nossa região. As aulas sobre a cultura guarani continuaram por toda a semana. Luísa notou como as crianças estavam interessadas, fazendo perguntas e aprendendo palavras novas. Até mesmo alguns pais comentaram sobre o novo tema nas aulas. Meu filho não para de falar sobre os guaranis, disse uma mãe sorrindo. Ontem ele tentou me ensinar a contar até 10 na língua deles. A notícia sobre as aulas chegou aos ouvidos de Rodrigo Mendonça. Ele não ficou nada contente. Essa professora nova está colocando ideias perigosas na cabeça das crianças, reclamou ele para seus amigos no café central. Precisamos dar um jeito nisso. Uma semana depois da visita dos guaranis à cidade, algo estranho aconteceu. Era quase meia-noite quando Pingo, o cachorro de Rodrigo, começou a latir sem parar. O latido era nervoso, assustado. Cala a boca, Pingo, gritou Rodrigo de sua cama confortável. Mas o cachorro não parou. Irritado,
Rodrigo levantou-se e foi até a janela. O que viu fez seu sangue gelar. No jardim de sua casa grande, 3 guerreiros guaranis estavam parados, imóveis como estátuas. Tinham os rostos pintados para a guerra, com linhas pretas e vermelhas. Não falavam nada, apenas olhavam para a casa. "Meu Deus!" exclamou Rodrigo, deixando cair o copo de água que segurava. Tremendo, pegou o telefone e ligou para o vereador Marcos. "Marcos, tem índios no meu jardim", sussurrou Rodrigo apavorado. "No seu também?", respondeu Marcos com voz trêmula. "Tem 2 aqui na frente da minha casa." Rapidamente eles descobriram que o mesmo estava acontecendo nas casas do dono do mercado Alberto e do fazendeiro Cláudio. Guerreiros guaranis silenciosos cercavam as casas dos 4 homens que sempre zombavam de seu José. Os guerreiros ficaram ali por 2 horas, sem fazer nenhum movimento ou ameaça. Depois, sumiram na escuridão tão silenciosamente quanto haviam chegado. Na manhã seguinte, a cidade inteira já sabia do ocorrido. No centro de Serra Verde, homens discutiam nervosamente sobre o que fazer. "Precisamos chamar a polícia", gritava Alberto. "Isso foi uma ameaça." "E dizer o quê? Que índios ficaram parados olhando nossas casas?", rebateu o vereador Marcos. "Vão rir da nossa cara." Rodrigo, tentando esconder o medo, bateu no peito e declarou: "Eu não vou me intimidar por um bando de índios e um caipira mudo. Esta cidade tem dono e somos nós." Nesse momento, todos se calaram. Jurupari estava entrando na praça, sozinho desta vez. Vestia calça jeans, camisa social azul e carregava uma pasta de couro. Parecia mais um advogado da cidade grande do que um líder indígena. "Bom dia", cumprimentou ele com educação. "Gostaria de falar com o prefeito e os representantes da cidade." 1 hora depois, na sala de reuniões da prefeitura, estavam reunidos o prefeito Daniel, Rodrigo e seus amigos, Luísa, convidada como mediadora, e Jurupari. "O que aconteceu ontem à noite?", perguntou o prefeito, visivelmente nervoso. "Foi apenas um aviso", respondeu Jurupari calmamente. "Meu povo não deseja conflito, apenas respeito. Respeito para nossa cultura, para nossas terras e para nosso irmão José Pereira." "Vocês nos ameaçaram", acusou Rodrigo. Jurupari olhou diretamente para ele. "Ninguém foi ferido, ninguém foi ameaçado. Meus guerreiros apenas observaram. Assim como observamos há anos as tentativas ilegais de tomar as terras de José." "Do que está falando?", perguntou o prefeito confuso. "Sou formado em Direito pela Universidade de São Paulo", revelou Jurupari, para surpresa de todos. "Conheço bem as leis que protegem tanto indígenas quanto pequenos proprietários rurais." Jurupari abriu sua pasta e colocou sobre a mesa algumas fotos. "Estas são imagens dos capangas do Sr. Mendonça tentando contaminar a nascente na propriedade de José, no ano passado. Temos também registros de ameaças e tentativas de falsificação de documentos." Rodrigo empalideceu. O prefeito olhou para ele com desconfiança. "É mentira", gritou Rodrigo, mas sua voz tremia. Luísa, que até então apenas ouvia, resolveu intervir. "Podemos chegar a um acordo. Acredito que todos queremos paz. O que sugerem?" Após longa discussão, chegaram a um acordo. Os homens da cidade prometeriam parar de perseguir e zombar de seu José, e os guaranis não fariam mais visitas noturnas. O prefeito se comprometeu a investigar as acusações contra Rodrigo. Quando todos saíam da sala, Jurupari se aproximou de Rodrigo e falou baixo, só para ele ouvir. "Sabemos cada passo que você dá, Mendonça. A terra de José Pereira não está à venda, nem por todo o dinheiro do mundo." Rodrigo assentiu, fingindo concordar. Mas seus olhos revelavam que aquela história ainda não havia terminado. Nas 3 semanas seguintes, a vida em Serra Verde começou a mudar. O acordo feito na prefeitura foi respeitado, pelo menos em público. Rodrigo e seus amigos não mais zombavam de seu José quando ele passava, embora seus olhares ainda mostrassem desprezo. Muitos moradores, antes com medo de contrariar Rodrigo, agora cumprimentavam seu José na rua. Na terça-feira, quando ele foi comprar café na venda do seu Antônio, uma senhora ofereceu-lhe um pedaço de bolo. "É de fubá, feito hoje de manhã",
disse ela, sorrindo. Seu José aceitou, surpreso com o gesto. Obrigado, Dona Teresa. Parece muito bom, respondeu ele. Seu Antônio quase deixou cair a lata de café que segurava. Era a primeira vez que ouvia seu José dizer mais que 2 palavras juntas. As crianças da escola, animadas com as aulas de Luísa sobre a cultura guarani, perderam o medo do homem esquisito. Quando o viam na cidade, corriam até ele. Seu José, é verdade que o senhor morou com os índios? Perguntou um menino de 10 anos. Sim, por 2 anos, respondeu ele calmamente. O senhor pode nos ensinar mais palavras em guarani? Pediu uma menina de tranças. Para surpresa de todos, seu José sorriu e ensinou algumas palavras simples para as crianças. Luísa continuou visitando a fazenda de seu José. Aos poucos ele foi se abrindo mais, mostrando seu conhecimento sobre plantas medicinais. Numa tarde, enquanto colhiam ervas no quintal, ele comentou: Meu pai anotava tudo naquele livro velho que te mostrei, mas tem muito conhecimento guarani que nunca foi escrito. Podíamos organizar isso, sugeriu Luísa, entusiasmada. Fazer um livro novo com suas anotações e desenhos. Os olhos de seu José brilharam com a ideia. Na escola, Luísa iniciou um projeto especial com seus alunos. Cada um de vocês vai entrevistar uma pessoa idosa da cidade, explicou ela. Queremos conhecer a história de Serra Verde através das memórias dessas pessoas. As crianças saíram animadas para fazer suas entrevistas. Quando voltaram, trouxeram histórias surpreendentes. Pedro, o menino que havia defendido seu José, entrevistou seu avô, um antigo trabalhador rural. Meu avô contou que o pai do seu Rodrigo, o coronel Augusto, tomou muitas terras de pequenos proprietários, relatou Pedro. Ele mostrava papéis que ninguém entendia e dizia que as terras eram dele. Muita gente perdeu tudo. Outras crianças trouxeram histórias parecidas. O pai de Rodrigo havia sido um homem cruel, que usava seu poder para aumentar suas propriedades às custas dos mais pobres. Quando essas histórias começaram a circular pela cidade, algumas pessoas passaram a olhar para Rodrigo com outros olhos. 2 grandes fazendeiros da região vizinha, que sempre compravam gado dele, decidiram fazer negócio com outros vendedores. Não quero mais tratar com o Mendonça, disse um deles no café central, alto o suficiente para todos ouvirem. Estou cansado daquela arrogância. Rodrigo percebeu que estava perdendo poder. Em uma reunião com seus amigos fiéis, desabafou. Tudo começou depois que aquela professora chegou. Agora ela e o mudinho do José viraram heróis da cidade. O que vamos fazer? Perguntou o vereador Marcos preocupado. Vamos esperar o momento certo, respondeu Rodrigo com voz sombria. Enquanto isso, Jurupari convidou Luísa para conhecer a aldeia Guarani. Quero que veja como vivemos, explicou ele. Talvez possa trazer seus alunos um dia. Luísa ficou impressionada ao visitar a aldeia. Era uma comunidade organizada, que combinava tradições antigas com tecnologia moderna. Havia casas tradicionais de palha e madeira ao lado de uma escola com computadores alimentados por energia solar. Anciãos ensinavam medicina tradicional enquanto jovens estudavam enfermagem em livros modernos. É incrível como vocês preservam as tradições e ainda se adaptam ao mundo atual, comentou Luísa. É preciso manter nossas raízes, mas também olhar para frente, respondeu Jurupari. No domingo seguinte, algo inédito aconteceu em Serra Verde. Era dia de feira na Praça Central, quando todos se reuniam para comprar, vender e conversar. Para surpresa geral, seu José apareceu. Normalmente ele evitava multidões, mas naquele dia caminhou calmamente até um dos bancos da praça e sentou-se para observar o movimento. Dona Maria, a senhora mais velha da cidade, aproximou-se dele com um pedaço de bolo. Aceita, José? Fiz de laranja hoje, sei que você gosta. Ele aceitou com um sorriso e agradeceu. Logo outras pessoas se aproximaram, fazendo perguntas sobre plantas e remédios caseiros. Seu José respondia a todas com paciência. Da janela de seu sobrado na praça, Rodrigo Mendonça observava a cena. Seu rosto ficava cada vez mais vermelho de raiva ao ver como o homem que ele tanto desprezava agora era tratado com respeito por todos. Isso não vai ficar assim, murmurou ele para si mesmo, fechando a cortina com força.
Os dias continuaram a passar em Serra Verde. Rodrigo ficou cada vez mais isolado, enquanto seu José ganhava o respeito da comunidade. Então, 3 meses depois da visita dos Guaranis, algo grave aconteceu. Uma seca terrível atingiu toda a região. Durante semanas não caiu uma gota de chuva. O céu permanecia azul sem nenhuma nuvem. O sol queimava forte e a terra começou a rachar. Os pequenos córregos que cortavam as fazendas secaram completamente. As plantações começaram a morrer e o gado passou a emagrecer por falta de água e pasto. Na grande fazenda de Rodrigo Mendonça, a situação era desesperadora. Já perdi quase metade da plantação de milho, lamentou ele para o vereador Marcos. Se continuar assim, vou perder também o gado. E o que você vai fazer? Perguntou Marcos. Tentei comprar água de Ribeirão das Pedras e de Santa Clara, mas eles também estão com problemas. Ninguém tem água para vender. Enquanto as grandes fazendas sofriam, a pequena propriedade de seu José continuava verde e produtiva. Sua nascente, protegida por anos de cuidado, mantinha um fluxo constante de água cristalina. As técnicas de plantio que ele aprendeu com os Guaranis permitiam que suas plantas resistissem melhor à seca. Na cidade, a situação piorava a cada dia. O reservatório municipal, que abastecia todas as casas, estava quase vazio. Precisamos decretar racionamento de água, anunciou o prefeito Daniel numa reunião de emergência. Cada família poderá usar água apenas 4 horas por dia. Pessoas formavam filas nas torneiras públicas da praça para encher baldes e garrafas. Crianças não podiam mais tomar banho todos os dias. Restaurantes fechavam mais cedo por falta de água para lavar louça. Rodrigo, desesperado para salvar seu gado, reuniu-se com Alberto e Cláudio em sua casa. Aquele maldito José tem água de sobra, disse ele batendo na mesa. E nós aqui, morrendo de sede. O que podemos fazer? Perguntou Alberto. Esta noite vamos até lá e desviamos parte daquela água para minhas terras, respondeu Rodrigo. Ele nem vai perceber. O que Rodrigo não esperava era que, naquela mesma tarde, algo surpreendente aconteceria. Seu José chegou à prefeitura carregando uma pasta velha. Pediu para falar com o prefeito com urgência. Quando entrou na sala do prefeito, encontrou também o vereador Marcos e alguns outros homens importantes da cidade, discutindo a crise. Seu José, exclamou o prefeito surpreso, em que posso ajudá-lo? Eu vim ajudar vocês, respondeu seu José com voz calma, mas firme. Minha nascente continua forte, mesmo com a seca. Posso compartilhar essa água com a cidade. Um silêncio surpreso tomou conta da sala. O fazendeiro, que sempre viveu isolado, estava oferecendo ajuda justamente no momento mais difícil. Isso seria maravilhoso, disse o prefeito sem esconder sua alegria. Tenho algumas condições, continuou seu José. A água deve ser distribuída de forma igual para todos. Ricos ou pobres, todos recebem a mesma quantidade. E precisamos de regras para não contaminar a nascente ou desperdiçar água. Seu José abriu a pasta e mostrou um mapa de sua propriedade, com um plano detalhado de como a água poderia ser coletada e transportada para a cidade sem danificar o meio ambiente. Poucas horas depois, Rodrigo soube da notícia. Não teve escolha a não ser aparecer na prefeitura e fingir apoiar a ideia. Claro que apoio, disse ele forçando um sorriso. O importante é ajudar a cidade nesse momento difícil. Mas por dentro, fervia de raiva. Nos dias seguintes, um sistema comunitário foi organizado. Caminhões-pipa levavam água da nascente de seu José para pontos de distribuição na cidade. Cada família recebia a mesma quantidade, controlada por fichas. Luísa e seus alunos criaram cartazes explicando como economizar água. Cada gota é importante, ensinava ela. Podemos reutilizar a água do banho para limpar o chão ou regar plantas. Seu José começou a ensinar técnicas guaranis de irrigação para os fazendeiros interessados. Esta valeta em zigue-zague leva a água mais devagar pelo terreno, explicou ele para um grupo de agricultores. Assim, a terra absorve melhor e você usa menos água. Jurupari trouxe anciãos da aldeia para ajudar. Eles ensinaram a identificar plantas que resistem melhor à seca e mostraram como proteger as nascentes com vegetação adequada.
Cada planta tem seu papel, explicou um dos anciãos. Algumas seguram a terra, outras atraem água para o solo. O momento mais marcante daqueles dias difíceis aconteceu quando seu José abriu sua fazenda para a primeira distribuição direta de água. Uma fila organizada se formou. Pessoas de todas as idades e classes sociais esperavam com seus baldes e garrafas. O fazendeiro silencioso conversava brevemente com cada um, perguntando sobre suas famílias, dando conselhos sobre como usar a água com sabedoria. Até mesmo Rodrigo apareceu na fila, com seu capataz carregando grandes galões. Quando chegou sua vez, seu José o olhou nos olhos. A mesma quantidade para todos, Rodrigo. Nem mais nem menos. Rodrigo assentiu, engolindo sua raiva. Dona Maria, a senhora mais velha da cidade, observava a cena com lágrimas nos olhos. Nunca pensei que viveria para ver algo assim, comentou ela com Luísa. O homem que todos ignoravam agora é quem salva a nossa cidade. A seca continuou por mais semanas, e Serra Verde dependia cada vez mais da água de seu José. O que começou como uma ajuda temporária tornou-se a salvação da cidade. Pessoas que antes mal notavam o fazendeiro silencioso, agora o cumprimentavam com respeito e gratidão. Até mesmo os amigos de Rodrigo começaram a tratar seu José com consideração. Para Rodrigo Mendonça, isso era insuportável. Cada dia que passava, ele perdia mais prestígio enquanto seu José ganhava admiração. Numa noite quente, depois de perder mais uma parte de sua plantação pela falta de água, Rodrigo trancou-se em sua casa e começou a beber cachaça diretamente da garrafa. Perdi tudo por causa daquele caipira, murmurava ele, andando de um lado para outro em sua sala. 20 anos construindo meu nome nesta cidade, e agora todos correm atrás dele como se fosse um santo. Quando a garrafa acabou, Rodrigo pegou outra. Seus olhos estavam vermelhos e seu andar, instável. Uma ideia terrível começou a se formar em sua mente confusa pelo álcool. Se aquela nascente não pode ser minha, não será de ninguém. Cambaleando, Rodrigo foi até o depósito e pegou um galão de gasolina que usava para seu cortador de grama. Saiu pelos fundos de sua casa e seguiu em direção à fazenda de seu José. O que Rodrigo não sabia era que, desde o início da seca, jovens guerreiros guaranis se revezavam para proteger a propriedade de seu José. Eles sabiam do valor da nascente e da possibilidade de algum ataque. Quando Rodrigo chegou à fazenda e tentou derramar gasolina no celeiro de madeira, 3 guaranis surgiram das sombras. Eles o seguraram firmemente, sem machucá-lo. "Me soltem! Vocês não sabem quem eu sou!" gritava Rodrigo, tentando se livrar. Um dos guaranis correu para chamar Jurupari, que dormia numa cabana próxima. O barulho acordou seu José, que saiu de casa vestindo apenas calça e camiseta. Ao ver Rodrigo capturado com o galão de gasolina, entendeu imediatamente o que estava acontecendo. "Soltem ele", pediu seu José aos guaranis. "Mas José, ele ia queimar sua propriedade", protestou Jurupari, que acabara de chegar. "Soltem ele", repetiu seu José, com voz firme, mas tranquila. Os guaranis obedeceram. Rodrigo, confuso e ainda bêbado, esperava um castigo severo. Em vez disso, seu José pegou-o pelo braço. "Venha, vamos conversar dentro de casa." Na cozinha simples, seu José preparou café forte. Serviu uma caneca para Rodrigo e outra para si mesmo. Sentou-se à mesa e olhou diretamente nos olhos do homem que tentara destruir tudo o que ele tinha. "Por que tanto ódio, Rodrigo?" perguntou simplesmente. Rodrigo, surpreso com o tratamento, primeiro tentou manter sua raiva, mas algo no olhar calmo de seu José quebrou sua resistência. "Meu pai", começou ele com voz embargada. "Antes de morrer, o coronel Augusto me disse que esta nascente era a chave para a riqueza da região. Disse que um dia esta propriedade seria nossa, nem que fosse preciso limpar o terreno." Ele fez uma pausa, engolindo seco. "Cresci ouvindo que era minha obrigação como filho dele conseguir estas terras. Que eu seria um fracasso se não conseguisse o que nem ele conseguiu." Seu José ouviu em silêncio. Quando Rodrigo terminou, falou calmamente. "Seu pai e meu pai foram amigos na juventude. Você sabia disso?"
Rodrigo arregalou os olhos, surpreso. Não, ele nunca mencionou. Roberto Pereira e Augusto Mendonça cresceram juntos. Pescavam no mesmo rio, caçavam nas mesmas matas. Quando meu pai descobriu a nascente, ofereceu para usarem juntos. Mas seu pai queria exclusividade. Foi quando os caminhos deles se separaram. Rodrigo abaixou a cabeça, sentindo o peso daquela revelação. O que vai fazer comigo agora? Chamar a polícia? Não, respondeu seu José. Tenho outra proposta. Em vez da prisão, você pode trabalhar na escola da reserva indígena por 6 meses. Vai ensinar técnicas modernas de agricultura e aprender sobre respeito e tradição guarani. Jurupari, que ouvia tudo da porta, arregalou os olhos. José, tem certeza? Este homem tentou destruir tudo. Seu José levantou-se e conversou com Jurupari em língua guarani por alguns minutos. Depois de uma discussão acalorada, Jurupari assentiu. Está bem, aceitamos sua decisão, José. Rodrigo, diante da alternativa de ir para a prisão, aceitou a proposta, embora duvidasse que pudesse aprender qualquer coisa com os indígenas. Na manhã seguinte, seu José convocou uma reunião na praça da cidade e explicou o que havia acontecido. Muitas pessoas protestaram, achando o perdão excessivo para alguém que tentou incendiar uma propriedade. Nosso problema não é falta de água, mas excesso de muros entre pessoas, explicou seu José, falando com confiança diante de todos pela primeira vez. Rodrigo vai trabalhar para reconstruir o que tentou destruir, não com madeira e pedra, mas com respeito e compreensão. A notícia correu pela região. Rodrigo Mendonça, o homem mais poderoso de Serra Verde, agora trabalharia na reserva indígena sob ordens dos Guaranis. Alguns riam da situação, outros admiravam a sabedoria de seu José. Mas todos sabiam que algo importante havia mudado para sempre na pequena cidade. 3 meses se passaram. As chuvas finalmente voltaram, deixando tudo verde novamente. Mesmo com água abundante agora, Serra Verde não esqueceu as lições aprendidas durante a seca. O sistema de distribuição criado para a emergência foi transformado em algo permanente, com regras claras estabelecidas em conjunto pela cidade e pela aldeia Guarani. Nunca sabemos quando outra seca pode chegar, explicou o prefeito Daniel na inauguração do novo sistema. Agora estamos preparados. Na reserva indígena, Rodrigo Mendonça vivia uma transformação que ninguém acreditava ser possível. Nos primeiros dias, ele chegou usando suas roupas caras e com expressão de desprezo. O que esses índios podem me ensinar? Murmurou ele para si mesmo no primeiro dia. Mas com o passar das semanas, algo começou a mudar. Jurupari designou um ancião chamado Poti para supervisionar Rodrigo. Hoje você vai plantar milho do jeito guarani, disse Poti entregando sementes a Rodrigo. Plantei milho a vida toda, velho. Sei como fazer, respondeu Rodrigo com arrogância. Então faça como sempre fez, na metade deste campo. Na outra metade faça como vou ensinar. Depois veremos qual cresce melhor. Quando o milho começou a nascer, Rodrigo ficou impressionado. As plantas do método Guarani estavam mais fortes e verdes. Como isso é possível? Perguntou ele a Poti. Vocês plantam pensando na colheita deste ano. Nós plantamos pensando nos próximos 100 anos, respondeu o ancião. Enquanto isso, em Serra Verde, Luísa expandia seu projeto escolar. Além das crianças, adultos começaram a participar de aulas noturnas onde seu José ensinava sobre plantas medicinais e Jurupari explicava aspectos da cultura guarani. Esta erva cura dor de estômago, mostrava seu José, segurando uma planta de folhas pequenas. Mas deve ser colhida na lua nova e seca na sombra. Os moradores ouviam fascinados. O homem que antes mal falava agora ensinava com confiança, compartilhando conhecimentos que aprendeu ao longo da vida. A parceria entre Serra Verde e a aldeia Guarani começou a chamar atenção. Um jornal de Belo Horizonte enviou um repórter para fazer uma matéria. Como vocês conseguiram superar tantos anos de preconceito? Perguntou o jornalista ao prefeito. Descobrimos que temos muito mais a ganhar juntos do que separados, respondeu ele. E tivemos pessoas como seu José e a professora Luísa,
que construíram pontes entre nossos mundos. Seu José, com a ajuda de Luísa, começou a escrever um livro sobre ervas medicinais. Eles passavam horas na varanda da fazenda, ele descrevendo as plantas e suas propriedades, ela organizando tudo em um computador. Meu pai ficaria orgulhoso deste trabalho, disse seu José, mostrando a Luísa um desenho perfeito de uma planta. Ele sempre quis que este conhecimento fosse preservado. O projeto chamou a atenção de uma universidade, que enviou um professor para conhecer o trabalho. Isto é extraordinário, afirmou o professor depois de ler alguns capítulos. Gostaríamos de publicar este livro e talvez oferecer bolsas para jovens guaranis estudarem biologia e farmácia. Na cidade, os amigos de Rodrigo perderam força sem seu líder. O vereador Marcos, percebendo para onde soprava o vento, tornou-se um apoiador entusiástico da parceria com os guaranis. Sempre acreditei no potencial turístico dessa parceria, dizia ele agora, embora todos lembrassem de sua antiga postura. O momento mais significativo aconteceu quando Rodrigo, após 4 meses na aldeia, pediu permissão para falar com seu José. Estava mais magro, bronzeado pelo trabalho ao sol e não usava mais suas roupas caras. José, aprendi muito nestes meses, disse ele, sem a arrogância de antes. Queria pedir permissão para usar uma pequena parte da água da sua nascente para um projeto. Que projeto? Perguntou seu José, curioso com a mudança em Rodrigo. Uma horta comunitária, usando técnicas mistas, guaranis e modernas. Seria um local de aprendizado para crianças da cidade e da aldeia. Poti me ajudou a planejar tudo. Seu José sorriu e estendeu a mão para Rodrigo. É uma ótima ideia. Vamos fazer isso juntos. 1 mês depois, a horta comunitária foi inaugurada num terreno cedido pela prefeitura. Crianças da escola e jovens da aldeia plantavam juntos, aprendendo uns com os outros. Durante a cerimônia de inauguração, Rodrigo explicava para os visitantes como funcionava o sistema de irrigação. Estas valetas em curva seguem o desenho natural do terreno, explicou ele com entusiasmo genuíno. Economizam 60% de água e mantêm o solo sempre úmido na medida certa. Aprendi isso com os anciãos guaranis. Dona Maria, observando a cena, comentou com Luísa. Se alguém me dissesse há 6 meses que Rodrigo Mendonça estaria ensinando técnicas indígenas, eu diria que essa pessoa estava louca. Mas olhe para ele agora. As pessoas podem mudar quando encontram um motivo forte o bastante, respondeu Luísa, sorrindo ao ver seu José ajudando uma criança a plantar uma muda de alface. Naquele dia, Serra Verde celebrava não apenas uma horta, mas uma transformação completa. De uma cidade dividida pelo preconceito a uma comunidade unida pelo respeito mútuo e cooperação. 1 ano se passou desde a primeira visita dos guerreiros guaranis à Serra Verde. A cidade estava irreconhecível. As casas coloridas da Praça Central agora tinham pinturas que misturavam elementos da cultura local com símbolos guaranis. A antiga rivalidade entre a cidade e a aldeia indígena transformou-se em parceria e amizade. Para celebrar essa nova fase, a população organizou a primeira Festa da Água e da Terra. Toda a praça estava decorada com plantas medicinais, artesanato indígena e cartazes explicando a importância da preservação ambiental. Pessoas de cidades vizinhas vieram conhecer o que chamavam de o Milagre de Serra Verde. Nunca imaginei que nossa cidade pequena seria exemplo para a região inteira, comentou o prefeito Daniel, orgulhoso, enquanto observava a multidão na praça. Seu José caminhava entre as barracas, parando para conversar com os visitantes. Não era mais o homem silencioso de antes. Ainda falava pouco, escolhendo bem suas palavras, mas agora sua voz transmitia confiança e sabedoria. Seu José, seu livro está fazendo muito sucesso, exclamou uma professora de uma cidade vizinha, mostrando um exemplar do Guia de Plantas Medicinais, que ele havia escrito com a ajuda de Luísa. Obrigado. Este conhecimento não é só meu. Vem dos meus pais, dos guaranis, da natureza, respondeu ele com um sorriso. O livro, com ilustrações feitas pelos alunos de Luísa, havia sido publicado por uma editora universitária e agora era usado em escolas de toda a região. Luísa se aproximou,
carregando uma cesta de frutas. Não era mais apenas a professora nova na cidade. Como diretora da escola municipal, havia implementado um currículo que incluía conhecimentos indígenas junto com matérias tradicionais. Os alunos da escola de Santa Clara adoraram sua palestra sobre agricultura sustentável, disse ela a seu José, pegando sua mão discretamente. Muitos na cidade se surpreenderam quando o romance entre eles começou, alguns meses antes. O homem reservado e a jovem professora formavam um casal improvável, mas todos percebiam o respeito e carinho que existia entre eles. Eles são perfeitos juntos, comentou Dona Maria com suas amigas. Ela trouxe alegria para a vida dele, e ele trouxe sabedoria para a vida dela. Perto do coreto da praça, Rodrigo conversava animadamente com um grupo de agricultores. Havia completado seus 6 meses de trabalho na aldeia Guarani, mas decidiu ficar por vontade própria, aprendendo mais sobre a cultura indígena. Seu corpo estava mais magro e forte, bronzeado pelo trabalho ao ar livre. Suas roupas agora eram simples, práticas, sem as marcas caras que antes fazia questão de exibir. Vendi parte das minhas terras, contava ele para os agricultores. Criei um fundo para bolsas de estudo. Qualquer jovem da região, da cidade ou da aldeia pode se candidatar para estudar agricultura sustentável ou medicina natural. A transformação de Rodrigo impressionou a todos. O momento mais emocionante da festa aconteceu quando Jurupari o chamou ao centro da praça para uma cerimônia especial. Hoje, reconhecemos Rodrigo Mendonça como amigo do povo Guarani, anunciou Jurupari, colocando um colar de sementes coloridas no pescoço de Rodrigo. Ele mostrou que é possível mudar, aprender e crescer, não importa a idade ou os erros do passado. Rodrigo, com lágrimas nos olhos, agradeceu em língua guarani, arrancando aplausos de todos os presentes. A nascente de seu José, que antes era apenas uma curiosidade da pequena propriedade, agora estava protegida por lei municipal como patrimônio natural e cultural da região. Técnicos ambientais vinham de longe para estudar como a pequena cidade havia conseguido equilibrar desenvolvimento e respeito à natureza. Durante a festa, seu José subiu ao coreto e pediu a atenção de todos. Amigos, hoje quero convidar cada família, tanto da cidade quanto da aldeia, para participar de um plantio especial em minha fazenda. Cada família plantará uma árvore frutífera, criando um novo pomar comunitário. Estas árvores alimentarão nossos filhos e netos, assim como as histórias que plantamos hoje alimentarão suas mentes e corações. A ideia foi recebida com entusiasmo. No dia seguinte, dezenas de famílias foram à fazenda de seu José, cada uma carregando uma muda de árvore. Crianças, adultos e idosos, todos participaram do plantio. Seu José ensinava cada família a preparar a terra, colocar a muda e regar adequadamente. No final daquele dia especial, quando o sol começava a se pôr, seu José sentou-se sob a mangueira mais antiga de seu pomar. Um grupo de crianças o rodeava, entre elas, o filho de Rodrigo, um menino de 9 anos de olhos vivos e curiosos. Seu José, conta a história da árvore que fala, pediu uma menina. Não, conta sobre as estrelas que orientam os viajantes, sugeriu outro menino. Hoje vou contar a história da nascente sagrada, começou seu José, enquanto as crianças se acomodavam na grama. Há muitos anos, os antigos guaranis descobriram que a água que brota da terra não é apenas para matar a sede, mas para alimentar a alma. Enquanto ele contava histórias, alternando entre português e palavras guaranis, Luísa e Jurupari estavam na escola, trabalhando em um grande mapa da região que seria colocado na parede principal. No mapa, não havia mais linhas separando a cidade de Serra Verde e a aldeia Guarani. Em vez disso, um único desenho mostrava as duas comunidades como uma só, unidas pela nascente que, como um coração, dava vida e conexão para todos. Acho que conseguimos, Jurupari, disse Luísa, admirando o mapa finalizado. Não, Luísa, respondeu ele, sorrindo. Apenas começamos. O verdadeiro trabalho continua a cada novo dia, a cada nova geração. Na fazenda, sob a luz alaranjada do pôr do sol, as crianças ouviam fascinadas as histórias de seu José. O filho de Rodrigo levantou a mão,
interrompendo educadamente. Seu José, aquela planta ali cura dor de garganta, não é? Meu pai me ensinou. Seu José sorriu, orgulhoso do menino e da transformação do pai. Sim, Pedro, seu pai aprendeu bem. E agora ele ensina você, que um dia ensinará seus filhos. É assim que o conhecimento verdadeiro vive para sempre.